Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de uns capítulos de nossos inscritos que nos foi revelado a partir do 6 de 2002 a 12 de 8 de 2009. Essas informações foram escritas especialmente aos integrantes do Reino de Cristo. Então, se você ainda não é integrante do Reino de Cristo, você pode conhecer ela, mas não pode pôr em prática, porque você está desalinhado, né, da linha de conduta do Reino de Cristo. Está aqui em minhas mãos o capítulo 23 da parte sem letra, que tem o seguinte tema: início da justiça, lançando o dinheiro contra a infidelidade à verdade. Esse capítulo ele tem 51 versículos. Versículo 1: fazendo uma sociedade na área financeira e ainda inicia pelo poder financeiro o equilíbrio entre justiça e injustiça em relação às injustiças praticadas contra nós e nossa estrutura. Versículo 2: e fica obrigado os poderosos que se elevaram com o aumento das injustiças, conduzir dinheiro sob força da justa lei e direito em direção a mais justo na proximidade de nossa estrutura. Versículo 3: os que nos conduzem dinheiro ligam a verdade revelada à sua pessoa e família, criando um vínculo entre ambos. Esta tal verdade já quebrou o império das trevas, que era feito sob sigilo, que gerava ou ainda gera poder aos elevados. Versículo 4: todo projeto que maquinam e criam em segredo, o motivo é o poder e principalmente o dinheiro. Por causa disso são ricos. Agora o próprio dinheiro passa a ser usado em sentido contrário, para fazer equilíbrio entre justiça e injustiça, o bem e o mal, o amor e o ódio, a paz e a discórdia. Versículo 5: para que haja aumento das boas coisas no viver humano e a redução das más. E quem nos fornecer dinheiro sob força da justa lei, faz justiça a si e família, e a tudo que é corruptível, sendo edificado de modo mais justo contra as injustiças. Versículo 6: o dinheiro sendo usado para fazer justiça ganha valor imoral e renova e moderniza tudo, firmado pela aparência. E começamos a fazer um novo tempo de acordo com a santa vontade do Senhor, contrariando o tempo adulterado criado na rebelião à verdade revelada. Versículo 7: uma firmeza pela aparência, fundamentada na verdade revelada, começa a reduzir a injustiça e aumenta a justiça, começando na área financeira, através da migração de pessoas do lado injusto para o lado justo. Versículo 8: a justiça que opera pela simples movimentação do dinheiro passa do lado injusto para o lado justo, e ela é corruptível e se consolida com a lei justa e direito, iniciando-se pelo ato corruptível. Versículo 9: os envolvidos no processo de quem dá para quem recebe gera uma força adulterada de poder oculto, pela ação contrária às injustiças, para que ela seja testemunha da verdade, ainda sendo segredo à maioria. Versículo 10: a qual verdade em segredo já venceu o poder das trevas com sua luz. Detalhe dessa vitória ainda é um mistério a ser revelado ao público, pois ainda se encontra sob sigilo, e a maneira mais justa de se antecipar a essa revelação é lançar-se contra as injustiças, sendo a certeza de vitória com a fé no invisível. Versículo 11: fazendo justiça com o poder, no caso o dinheiro, para afirmar outro entendimento mais justo pela aparência, ligado ao
e fundamentado na verdade vitoriosa que já venceu com Cristo, mas ainda não foi revelado detalhe dessa vitória. Contudo, poderá confirmar essa certeza com uma ação contra os que vos resistem. Versículo 12. A vitória da verdade já foi garantida em segredo, e é uma firmeza que na aparência ainda não se fez conhecida, nem garantida na área corruptiva. E os que vivem com o entendimento firmado e gerado pela aparência, terão que fazer essa firmeza aparente, para afirmar-se na verdade ocultada com sua fé. Versículo 13. Somente é possível firmar-se na verdade com a fé, por isso ela fica ocultada dos olhos dos que hão de crer nela, pela cegueira no entendimento, dando-lhe um sentido invisível pela incompreensão no entendimento. E a ação da fé abre os olhos e passa a ver com o entendimento. Versículo 16. Qualquer tipo de apoio ou movimentação que seja criado para se opor à verdade revelada, ilegal e justo e fortalece com impureza a mente já corrompida, deixando-vos muito mais em sentido firme e convicção. Versículo 17. E sua firmeza fica apropriada ao que se firma pela aparência, e tudo o que é possível ocultar no seu viver, mais certo fica de sua inexistência, e o poder oculto é gerado em oculto, ganha toda a capacidade de fazer e refazer do jeito que querem. Versículo 18. Para que sua situação seja mudada, só através da fé, lançando dinheiro em nossa direção, de nossa estrutura, não outra que não tenha as virtudes que temos, capaz de mudar e ocultar e o visível com seu poder. Versículo 19. O dinheiro lançado no núcleo de nossa estrutura gera diversas reações naturais e importantes ao viver humano, como na economia e na área política, pois tudo conduz tudo de uma instabilidade a uma firmeza mais ajustada. Versículo 20. Porque se trata de uma organização livre e independente, constituída de suas próprias leis e regime de vida, justa, firme e equilibrada, perante poderes dependentes de outros, interligado e preso um ao outro na vida privada, nos negócios e na área política. Versículo 21. Nesta economia globalizada, nessa nossa moeda pública opera além de outras, refém de outras mais fortes, e sempre o preservam instável para a outra se estabilizar. E nossa estrutura tem uma firmeza de uma moeda livre particular e independente. Versículo 22. E quando a moeda corrente local for conduzida, essa firmeza cria um vínculo que transmite a firmeza, fazendo-a mais forte e capaz, e somente pode dar-se e receber. Versículo 23. Por causa disso que existe uma preocupação incessante de nos manter isolados na área financeira. Para isso que isso não venha a ocorrer e seja possível tudo continuar como antes. Versículo 24. A outra importância ainda maior que esta que já citamos, como essa. Quando Jesus foi entregue para ser crucificado, o traidor recebeu dinheiro para o entregar, e todo tipo de maldição veio atraída ao dinheiro por causa disso. Versículo 25, na qual foi usado um principal motivo usado contra um justo, justificado por Deus, uma injustiça reconhecida no céu e na terra, e somente com a ação contrária é possível livrar o dinheiro dessa terrível culpa ou maldição. Versículo 26, e que diretamente somos também envolvidos, por isso precisamos de dinheiro, e a única maneira possível é ter através do exemplo do traidor, a qual foi um testemunho único que se refere ao dinheiro na história da morte de Cristo, deixando a imagem suja na consciência humana. Versículo 27. O exemplo do traidor é um testemunho que se tornou tradição na maneira de receber e ganhar dinheiro a todos. E quem rejeitar a verdade hoje revelada segue o exemplo do traidor,
por ser ele o único em que o dinheiro foi usado, no caso. Versículo 28. Somente usando o dinheiro de forma contrária é possível quebrar esse poder imperial que reina no viver de todos, o lançando para apoiar e financiar a verdade. Versículo 29. Há um terrível peso nessa maldição sobre o viver dos que têm muito dinheiro, que vos tira a liberdade de falar o que pensa e expressar o seu viver, que interfere no seu modo natural de vida, eliminando a tranquilidade na consciência, a paz no seu interior. Versículo 30. Pois o dinheiro que lhe deveria fazer o bem, o traz um silêncio e maldição, e muitos não vê, por ser invisível, acobertada por uma aparência confortável. Versículo 31. Temos boas notícias a quem tem esse tipo de problema insolúvel, com soluções definitivas, tomando decisões simples de nos conduzir dinheiro, que somos fiel a Deus, contrário ao que foi dado ao traidor, e o laço maldito é quebrado. Versículo 32. Somente nossa escritura tem esse poder, por ser maior grau de fidelidade a Deus que outros testemunhos, pela imparcialidade das impurezas, ficando mais instável, mais distante dos justos que seguem o exemplo do traidor, e mais próximo de Jesus, o traído. Versículo 33. Conduzir dinheiro para bem distante dos injustos que seguem o exemplo do primeiro traidor de Jesus. Livra ele das pessoas que fazem influência a quem tem, unicamente para gerar um conflito de interesse e o adquirir pela infidelidade. Versículo 34. A qual a semente da geração do traidor de Jesus reina na terra, deixando preso e coberto de terrível maldição o dinheiro a quem o tem. E todos são obrigados a ficar contra a verdade. E os que têm dinheiro paga os que não têm para vos ajudar. Versículo 35. E as grandes coisas boas são excluídas no viver humano, porque o dinheiro se transforma em laço e é maldição. E todos que deles precisa, nós precisamos, mas não sabemos como atender essa necessidade, sem trair a santa vontade do Senhor. Versículo 36. O segredo está na maneira prática mais fácil para o adquirir, também vos usar no negócio em geral, sendo a vontade dos que atende o ciclo da traição, que ainda hoje se faz ao Senhor, sempre resistindo à verdade. Versículo 37. E a falta de conhecimento sobre isso é a fé e a esperança para seguir uma boa maneira que ainda não é tradição, faz com que decidimos pela já tradição, que se opõe à santa vontade do Senhor, associada à falsidade e traição. Versículo 38. Acaba envolvido numa parceria que testifica de uma geração rebelde, traidora de Cristo, para poder dar e receber, deixando isolado com zelo e cuidado os que permanecem fiel a Cristo. Versículo 39. A maioria dos que se envolvem nesse tipo de parceria não sabe o tipo de pessoas que ficam envolvidos, pela maneira possível ser fiel a Cristo, pela mostragem ou aparência com as coisas tradicionais dos homens, dizendo ser de Cristo. Versículo 40. Todo tipo de firmeza tradicional dos homens pode ser traduzida pela aparência, ocultando detalhes informativos que esclarecem a falsificação, na maneira simples de receber e usar o dinheiro, e que nem parece trazer danos. Versículo 41. Infidelidade a Cristo significa fidelidade ao diabo e aos falsos cristos, e ela poderá ocorrer com maior intensidade que a do primeiro traidor, ausentando o dinheiro do caso que desvaloriza seu serviço. Versículo 42. Quem exige um preço para ser um traidor de Cristo está preso ao dinheiro, não à vontade do diabo. E quem não exige um preço está preso à vontade do diabo, uma situação pior que a do primeiro traidor. Versículo 43. A geração de infidelidade e traição tem se multiplicado dia a dia, seguindo o exemplo dos primeiros traidores e escarnecedores de Jesus, deixando todos presos ao dinheiro e, o mais grave, presos à própria vontade de Satanás, e lhes presta serviço de graça. Versículo 44. Diante deste quadro complexo, o caso deve ser tratado e resolvido com muito cuidado para tornar-se possível salvar todos que queiram ser salvos, usando técnica para iniciar o processo de sua libertação.
Versículo 45. Primeiro passo, vos conscientizar que a traição à verdade hoje é uma tradição e que no processo de sua libertação o dinheiro não pode ser excluído, somente seja mudado a maneira de dar e receber em relação ao tipo de conduta que deve proceder. Versículo 46. A inclusão do dinheiro traz a característica do primeiro traidor, que segue a tradição, porém ela será descaracterizada com a nova conduta que vai ser usado o dinheiro, e o preço cobrado vai ser usado para pagar o valor da fidelidade a Cristo, não mais da traição. Resistir à verdade sem que seja exigido um preço em dinheiro significa receber contra ela por prazer. Um exemplo pior que do primeiro traidor, que exigiu um preço por seu serviço. Versículo 48. Quando resiste à verdade, obedecendo à traição, sua vingança é cobrar um preço, mas terá que ficar atento ao seu próprio ato de costume, raizado na traição, que em geral alguma conduta que deveria ser cobrada um preço, a qual segue a tradição que resiste à verdade. Versículo 49. Para fazer a mudança de uma característica traidora para outra de um fiel a Cristo, o dinheiro deve ser cobrado para fazer resistência à verdade apenas na aparência, com a palavra, não nas obras. Versículo 50. A obra que deve ser feita é lançar o dinheiro contra a tradição dos traidores, dando para os fiéis a Cristo. Com isso, a boa obra anula as palavras lançadas contra, com o dinheiro direcionado a favor. Versículo 51. As boas obras feitas pela ação e direção dada ao dinheiro devem ser seguidas pelo viver prático de quem a deu, a qual o dinheiro já abriu o caminho, dando sentido e direção contrária à tradição. Então a gente leu aí, irmão, um assunto muito importantíssimo. Reflita bem sobre esse assunto, irmão. Sobre esse conteúdo, essa riqueza aqui que pode mudar tudo, né? Do diabo para Deus, né? Para Jesus, né? Então eu agradeço aí, irmão, que vocês possam ler, refletir, tirar proveito dessas informações, mas não podem usá-las, né? Fora da linha de conduta de Cristo, porque vocês vão gerar uma confusão de entendimento. Eu agradeço a todos em nome de Jesus.